noite. Vocês já viram que eu hoje estava a pensar pregar-vos um susto. Então eu trouxe ali um papão para nós conversarmos acerca deste tema, que já o apresentámos aqui uma vez. Está de algum jeito modificado, mas já falámos disto aqui uma vez. O que é que será esta questão de Goécia? Se calhar torna-se difícil para alguns de nós sabermos o que isto é, mas se nós dissermos assim, pois é, já toda a gente sabe. É isto mesmo. Goécia é uma palavra grega e com o tempo, quase sempre assim acontece, as palavras vão ganhando significado. A arte de realizar malefícios, que anda por aí tanta gente aterrorizada com estas coisas. Então é muito bom que nós na Casa Espírita falemos disto abertamente, sem medo, porque os espíritos não são para nós termos medo. Os espíritos são para nós respeitarmos. Como nos respeitamos os que estamos encarnados, que nos respeitamos uns aos outros. Então temos mais é que os respeitar também. E é uma palavra que encontra sinónimo num outro vocábulo. Nigromância. Nigros, a gente já sabe o que é. O negro, que é o que nos mete às vezes tanto medo. Então, a magia tem povoado a mente da criatura humana, impondo crenças, rituais, mas fundamentalmente medos angustiantes. Quem de nós, em criança, quando ouvíamos falar destas coisas à noite, para a cama sozinhos, é que nós não íamos. E se íamos, cobríamos a cabeça, porque assim já ninguém nos via. Ficávamos a bom recato debaixo das mantas. Realmente é algo que está no nosso imaginário desde sempre. Segundo alguns conceitos, a magia é considerada de dois tipos. A branca, que nós interrogamos, o que é que será a magia branca? Ou a magia negra. Novamente, magia branca interrogada, que também tem um outro vocábulo para ela, teurgia. E segundo alguns, é o ramo que trata das influências benéficas, agora não maléficas, mas sim benéficas, e também do modo de invocar essas influências, chamar a nós essas influências. Referem-se a todas as obras cujas ideias envolvem o amor e o bem. Dizem depender do mundo angelical, as chamadas potências celestes. A reunião, muitas vezes, de uma pleiade muito vasta de entidades angelicais. Quem alegar realizar coisas apenas pelo bem, com anjos e magia branca, ou está mentindo para não assustar, ou então mente com todos os dentes da boca quem afirme que tem os bons espíritos à sua disposição sempre que lhe apeteça ou que queira. Não é assim. Quem disser isto não está com a verdade. Ninguém tem poder, rigorosamente ninguém, para forçar os anjos. Aqui, quando nós falamos em anjos, são os espíritos puros, os espíritos bons, os espíritos perfeitos. Portanto, quem diga que tem poder para isso, para os invocar e que eles de imediato respondem, as entidades de luz, e que com essas invocações, por vezes, o que se quer é mudar o rumo da vida de alguém, eles não compactuam com isso. E muito menos haverá esse compadrio por causa de alguma encomenda feita
e paga com valores. Porque habitualmente vai-se a essas pessoas que dizem que têm a capacidade de falar com este espírito elevado, aquele e o outro, mas cobram. Um bom espírito não se vende a troco de dinheiro. Eles nos ajudam, e praticamente a todos nós, porque todos temos um anjo guardião. Portanto, todos temos ajuda espiritual. Quanto é que vocês já pagaram ao vosso anjo da guarda? Como? Já pagaram? Então, está a prova provada de que eles não se movem ou não se movimentam a troco de dinheiro. E não causa qualquer tormento a ninguém, porque os espíritos elevados respeitam completamente a soberana vontade de Deus. E se nós temos percursos kármicos que nos levam a trilhar algum sofrimento, não há como nós evitarmos esse sofrimento, a não ser que tenhamos já feito alguma coisa para termos o merecimento de que esse sofrimento de uma vez por todas acabe. Merecimento. Não é porque vamos pagar isto, aquilo ou aquilo outro que as coisas se resolvem. Bem, lá atrás no tempo, houve uma altura até que se inventaram umas tais de indulgências. Pagas e és perdoado. Havia de ser bonito. Os ricos eram santos. Podiam pagar muito, então eles não tinham mais como sentir o remorso da consciência, porque eles pagavam esses pagamentos em determinadas igrejas e ficavam libertos das suas culpas. Então, a magia negra depende de entidades de trevas, almas dos homens equivocadas e ignorantes, sobretudo de uma lei que é de Deus, a lei do amor. Só quem não esteja por dentro desta lei sublime, que é natural, é divina, mas ela é natural, a lei do amor, é que se pode dedicar a essas coisas, de tentar fazer o mal, prejudicar quem quer que seja. Então, nas regiões subcrustais e no submundo astral, convivem seres de variada procedência. Afinal, o que são os espíritos? São ou não são as almas dos homens? Então, se eu desencarno equivocado, maldoso, eu vou ser um espírito iluminado? Ou vou ser um espírito complicado? São eles. São eles que do lado de lá, nestas regiões como vemos aqui, onde se encontram na vida espiritual, que estão disponíveis para causarem este tipo de atrapalhos. Então, muitos têm séculos de experiência percorrida ao longo do tempo e nem sempre, sadias, nem sempre essas experiências foram boas. Espíritos que receberam a sua orientação e iniciação nos mistérios antigos, dos povos egípcios, dos caldeus, dos assírios, da antiga Atlântida e de outros povos, os magos, como se lhes chamava nessa altura. E permanecem ainda de posse de conhecimentos que detinham quando encarnados. Quando estavam do lado de cá, tinham esse conhecimento, foram para o lado de lá, levaram-no. Porque é assim que acontece. Nós levamos na nossa bagagem espiritual tudo aquilo que nós sabemos. E agora utilizam-se desse conhecimento adquirido para agirem quanto ao progresso. Muitas vezes o progresso em geral do nosso próprio mundo, a evolução do pensamento humano em particular, para atrapalhar. A treva existe precisamente para isso. E a nossa preocupação na doutrina espírita é precisamente nós esclarecermos acerca destas coisas, para nós não querermos de modo nenhum compactuarmos com aquilo que são as trevas, mantermos no espaço luz, iluminando os nossos caminhos para não sofrermos. Então a magia nada mais é
de que o conhecimento de certas leis, que são leis naturais, que manipulam os fluidos do mundo astral. Nada mais do que isso. E que entidades perversas das sombras podem manipulá-las dentro de certos limites. Dentro de certos limites. Técnicos das trevas, desencarnados ou encarnados, porque os há, dos dois lados da vida, eles também estão entre nós. Costumam utilizar-se de eficiente magnetismo e é aqui que funciona tudo. O magnetismo. Para flagelar comunidades, às vezes inteiras, países inteiros. Quantas vezes o nosso próprio mundo Terra, o mundo que nos acolhe como morada, está sob o efeito deste magnetismo para prejudicar aquilo que é a humanidade completa. Quando nós vemos surgirem criaturas que, de ânimo leve, dizimam povos, então eles são o quê? São entidades que, de algum jeito, são programadas por eles para virem desenvolver esse tipo de trabalho. Magia negra, ou goécia, como já vimos, é o contrário, é a antítese da teurgia. E dedica-se a obras maléficas. Mobilizando forças naturais. É isto que nós precisamos hoje sair daqui com a certeza, que não é nada demoníaco, não. São forças naturais, naturalíssimas, manipuladas, sim, e dirigidas para prejudicar vítimas. Certas criaturas fazem-se acompanhar, inúmeras vezes, de maltas de espíritos de baixo nível mental, verdadeiros exércitos de espíritos atrasados que, ainda não conhecendo a lei do amor, como já dissemos, se prestam a fazer essas coisas. Então vão minando a resistência do indivíduo, enquanto eles mesmos emitem campos magnéticos de baixíssima frequência. Fiquem descansados porque isto tem remédio. E isso é que importa. Capazes, esses campos magnéticos, capazes de desagregar as nossas defesas mentais e mesmo as nossas defesas físicas daqueles que são objeto dessa ação maléfica. Então, esta magia tem um símbolo. E o mais conhecido é a estrela de 5 pontas, ou pentáculo, ou a estrela pentagonal. Não tenham medo dos símbolos, porque os símbolos não têm poder rigorosamente nenhum. O que tem poder é a força magnética. O pentáculo, como símbolo, ele quer dizer alguma coisa. É a união dos 4 elementos: a terra, a água, o fogo e o ar, mais a quinta essência, ao princípio vital. Os 4 elementos nós já sabemos, por isso dizemos 4, mais esta quinta essência, o princípio vital, e é a representação desse tal pentáculo. Ele também representa o ser humano, com os 2 pés nas pontas inferiores, plantados no solo, braços abertos em louvor, as pontas intermédias, e a cabeça virada para o céu, que é a ponta superior. A ponta solitária virada para cima aponta algo positivo. Se virado para baixo, é vista como negativa. Todos os espíritos têm 2 naturezas. Todos, sem exceção. Nós, todos que aqui estamos, temos estas 2 naturezas. O nosso lado luz, mas também o nosso lado sombra. Se tivéssemos apenas o lado luz, nós já éramos espíritos perfeitos. Somos. Não. Então, de vez em quando, o nosso lado sombra também vai. Também se manifesta. E então a magia baseia-se
nesta dualidade de conceitos, mas não podemos deixar de pensar nos próprios atributos da criatura humana. Porque a criatura humana, ela pode ter e deve. Aqui representado o lado luz, através da caridade, mas também o nosso lado sombra. E curiosamente, Hitler era médium. Vejam como às vezes nós deixamos descambar esse precioso instrumento de trabalho que nos é concedido, a mediunidade, e nós deixamos-nos envolver. Ele deixa-se envolver por quem? Por espíritos de luz? Não, deixou-se envolver pelas sombras. Porque ele acreditava que ele era o representante de Deus para dar com o chicote no lombo da humanidade. Vejam bem. Isto é uma obsessão. Se nós deixarmos muitas vezes as influências que a nós chegam terem a primazia, terem o preferencial, nós deixamos-nos às vezes descambar para este tipo de trabalhos. Então os atributos da criatura humana, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai-nos mostrar que é aqui, nestes atributos, que vamos entroncar com os ensinamentos da doutrina espírita para percebermos o que é a questão da magia e como nos livrarmos dela. Um dos motivos pelos quais as pessoas buscam os centros espíritas, muitas vezes é o mal feito, o tal do feitiço, que a pessoa anda atormentada com isso, não tem sossego, não tem paz. E então as pessoas vêm à casa espírita às vezes trazendo os objetos mais estranhos, ou pelo menos apresentando que isso foi o que encontraram. Encontraram em posições bizarras, às vezes dentro do próprio lar, no carro, no jardim, nos caminhos que habitualmente percorrem e ficam aterrorizados com estas coisas. Vejam que até ainda há quem, malevolamente, vá cozer a boca de um animalzinho que é o sapo, coitadinho. Eu pergunto, quem de nós aqui, diante de uma situação dessas, era capaz de agarrar no sapinho com todo o desvelo, com todo o carinho, descozer-lhe a boca, desinfetar e voltar a entregá-lo à natureza? Quem era capaz? Era capaz. Há pessoas que já são capazes. Outros desatavam a fugir, que o pobre do sapo ficava com a boca cozida, que nunca mais... Mas era isso que devíamos fazer. Porque vocês reparem, essa simbologia do mal, em confronto com a simbologia do bem e do amor de o tratar, o que é que ia prevalecer? Do que é que temos medo? É falta, às vezes, de nós raciocinarmos. Às vezes não deixamos a nossa mente pensar como deve. Então, e essas pessoas como é que chegam aqui? Chegam assustadas. Às vezes muito assustadas, aterrorizadas mesmo. E a primeira pergunta que fazem é: quem é que fez isto? O que é que importa? Quem fez ou como é que eu devo resolver o assunto? Porque muitas vezes, até se eu vou saber quem fez, eu vou ficar com raiva dela e aí aquilo pega. Não sei quem fez, nem me importa, a única coisa que eu quero é que essa pessoa fique bem. Eu desejo-lhe o bem, ele deseja-me o mal, eu desejo-lhe o bem, eu fico num estado que, de certeza absoluta, aquilo que me estão a querer fazer não vai resultar, porque eu não estou em sintonia, como iremos ver. Para logo em seguida indagarem: será que isto pode me fazer mal? Isto pode me prejudicar? O que mais desejam é que os espíritos desmanchem ou anulem esse mal feito, porque não querem outra coisa. Não vêm à casa espírita para se esclarecerem, não vêm à casa espírita para que as coisas se resolvam. O que nem sempre se consegue, porque lá vamos ver porquê. E querem que assim seja evitado que coisas ruins lhes aconteçam. Coisa ruim quem é que quer? Ninguém quer. Coisa ruim nem pensar. Coisa boa venha. Coisa ruim, se puder ser para os outros, a gente fica um pouco mais tranquilos. Então, há que considerar a existência desses magos, do magnetismo e da baixa magia.
Temos que os considerar porque eles existem. Quando se lida com companheiros que procuram as casas espíritas, pois nesses casos, para ajudar, torna-se necessário o conhecimento, sabermos como atuam as energias espirituais. Porque são elas que podem ter ou não influência em nós. Livro dos Espíritos. Sem querer ofender ninguém, é o amansa-burros. A gente vai ali, encontra lá tudo para ficarmos tranquilos, serenos, para enfrentarmos as coisas. Então a nossa doutrina esclarece-nos que, na verdade, nenhum mal, olhem só que coisa tão bonita, nenhum mal senão o que provocamos pela nossa conduta de ontem ou do hoje nos pode atingir. O mal que nós fazemos. Não é o mal que nos desejem. É o mal que nós fazemos que nos coloca a jeito do mal que nos desejam. Sendo os espíritos encarnados ou desencarnados, com corpo ou sem corpo, uma das forças da natureza, infere-se que agem, atuam, desenvolvendo as energias próprias que lhe são afins. Quem é bom não tem como gerar energias más. Quem é muito mau não tem como gerar energias boas porque ainda não quer. Não é que não possa, não quer. Então, os espíritos encarnados, como já dissemos, aliás, os espíritos desencarnados, melhor dizendo, são as almas dos homens, boas ou más, de acordo com aquilo que foram enquanto estiveram do lado de cá. As energias que todos nós produzimos e consumimos. As energias tanto podem ser absorvidas como podem ser exteriorizadas ou transmitidas. Se absorvidas de fora para dentro, se exteriorizadas de dentro para fora. Quando nós vemos alguém muito preocupado com outra, emanando bons pensamentos, bons fluidos, ele está doando o quê? Energias boas ou más? Então está exteriorizando aquilo que é a sua forma de amar, a preocupação pelo outro, o desejo de ajudar o outro. Os espíritos então vibram energicamente ou energeticamente, de acordo com os seus sentimentos. Livro dos Espíritos, pergunta 552. Que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Kardec, já na sua época, século XIX, preocupado com estas coisas, então quis-se esclarecer junto da espiritualidade superior. Ele queria saber se havia a possibilidade das pessoas poderem enfeitiçar. A resposta dos espíritos. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Então já começamos a ver que a coisa pode. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que não é, porque ele só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes, assim, daquilo que são as verdadeiras leis da natureza. Então a magia negra existe ou é uma invenção? Por tudo aquilo que nós já dissemos, o que é que vocês acham? Existe ou não? Existe, sim. Como? Vamos ver. Como iremos ver de seguida, segundo ainda Kardec, o codificador da nossa doutrina, e de acordo com os ensinos dos bons espíritos a este respeito, ensinos que prevalecem pelo bom senso. Não é nada estapafúrdio, não é nada mirabolante, não é nada dogmático, é pelo bom senso, pela lógica, e não agridem a nossa razão. Pensando nisto, com
olhar para isto com atenção, ver com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir, vamos ver que tudo é lógico e não agride a nossa inteligência. Mas antes de responder na visão espírita, queremos primeiro alertar para o seguinte, porque é muito importante mesmo. Quem desejar prejudicar terceiros, seja quem for, está-se complicando a si mesmo, pois está defraudando a lei do amor que rege a vida de todos os seres humanos. Terá que responder por isso mais cedo ou mais tarde. Porque quando estamos nesse campo, vibrando nessa sintonia, nós estamos agindo fora da ética, fora da moral, fora da justiça. Todos envolvidos nisto, quem encomenda, o executante e os espíritos envolvidos serão responsáveis. Há corresponsabilidade. Não é só quem faz, é também quem encomenda, quem faz, quem executa e, se eventualmente espiritualidade inferior anuir a esse tipo de trabalhos, todos serão responsabilizados. Por quem? Pelas suas próprias consciências, através daquilo que são as leis divinas, as leis de Deus. Então, essas ações desencadeadas vão pressupor responsabilidade. E vai ter consequências, mais tarde ou mais cedo. Frequentemente, muitas pessoas não creem nisto. Desvalorizam, ignoram a ação e a existência desta tão falada magia negra. Para esses, afirmamos o nosso respeito. Nós, na doutrina espírita, não queremos de maneira nenhuma ferir quem quer que seja com o que quer que seja. Não acreditam, nós respeitamos. Como para todos aqueles que não concordam com outros pontos doutrinários da nossa doutrina, do Espiritismo. A preocupação e o medo em relação a estas coisas são tão grandes que se inventaram as mais diversas classificações para a mesma coisa. Ora, vejam só. Bruxaria, que nós muitas vezes somos apelidados de ser bruxos. Eu recordo-me que há alguns anos já, ainda estávamos no Centro Velho, e eu fui, acho que ainda era aqui uma loja de bebidas que havia aqui na Estrada de Eiras, e fui comprar água para levar para o centro. E a menina perguntou-me, então isto vou faturar em que nome? Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec. O senhor também é bruxo? E eu digo, olha, se sou, ainda não me dei conta. Mas, se sou, um dia eu vou saber. Então vejam, bruxaria, feitiçaria, macumba, despachos, conjuros, não é conjuros bancários, trabalhos feitos, trabalhos encomendados, mas não fica por aqui. Além de mal olhado, olho gordo, enguiços, quebranto, sortilégio, encosto, amarração. Chega? Parece-me que sim. Podemos definir tudo isso como sendo, afinal de contas, e só uma obsessão provocada. Não é mais nada do que isso. Querem nos encomendar uma obsessão para que sejamos atrapalhados. Assim, com outro nome, se calhar passamos a perceber um pouco melhor o assunto. Obsessão por encomenda. Querem que realmente haja atrapalho na nossa vida, vão fazer essa encomenda. Regra geral, é um trabalho solicitado, alguém vai pedir que seja feito, encoberto às vezes por altas somas,
de dinheiros ou valores, ou sedutoras promessas para que realmente isso seja feito. Os autores destes trabalhos estão em contacto com entidades negativas. Claro, nem podia ser de outro modo. Já vimos que na magia branca isso não acontece, porque os espíritos elevados não estão à disposição de ninguém. Então essas entidades envolvem os visados, aqueles que se pretende prejudicar, em escabrosos processos obsessivos que não são mais do que isso. Nestes estados de baixas vibrações, os obsessores querem sentir as sensações dos antigos vícios que tinham, por exemplo. Porque se eu desencarnar fruto do meu vício de bebida, através de uma cirrose hepática, eu do outro lado vou continuar a gostar de beber. Como não posso beber, aproveito aquilo que são as sensações dos que bebem para que eu me possa satisfazer. Que é isto que acontece muitas vezes. Quantas vezes nós bebemos um copo por nós e 2 pela companhia que não vemos, mas que elas estão lá, levando-nos a sorver. Mais um trago, mais um cigarro, mais isto, mais aquilo, que são os estados viciosos. Trata-se de um processo por via da qual as entidades espirituais invocadas vão atuar na vida de uma ou mais pessoas, como já vimos. Já dissemos que podem atormentar não apenas uma pessoa, mas toda uma família, por exemplo. Este contágio dá-se porque a maioria das criaturas, a maioria de nós, ainda não desenvolvemos uma coisa: os anticorpos contra isto. Ainda não temos os anticorpos. E nós vamos perceber porque é que não os temos. Já nas anotações evangélicas, encontramos uma exortação de Jesus: não temais os que matam o corpo, temei sim os que vos podem matar a alma. Então não tenhamos medo destas coisas. A inveja, o ciúme e toda a espécie de sentimentos inferiores que outras criaturas projetem em nossa direção, porque isso é possível, a força do pensamento, somente nos alcançam, atingindo-nos a nossa mente ou o nosso coração, se estivermos sintonizados com a onda que nos é enviada. Estamos a perceber? Se não estivermos em sintonia, fiquemos tranquilos, porque não há como nos fazerem mal. Um exemplo para nós percebermos. Vamos invejar Madre Teresa de Calcutá. A pobrezinha ia ficar mal, com mal de inveja. Quem não tinha nada, minimamente preocupada com as coisas materiais, apenas e só ao seu redor tentaram, dentro daquilo que era o possível dela e das suas companheiras, fazerem o máximo do possível por aqueles que nem eram considerados gente. Porque na Índia os párias não são gente. É a casta mais inferior de todas. Quando um pária na rua cruzar com um brahmana, nem pode sequer olhar para ele e tem que fugir. Ficar bem distante, passar para o outro lado da rua. Era esses que Madre Teresa de Calcutá ajudava. Então, onde estava o mal de inveja colidindo com ela? Esta onda são as vibrações, são as energias. Se as criaturas visadas, aqueles que se é proposto prejudicar, se elas estiverem sintonizadas em faixas de equivalência vibratória, as mesmas faixas, não tenhamos dúvidas de que serão atingidas por elas. Frequência. Alguém me deseja o mal, vibra alto ou vibra baixo? Vibra baixo. Eu desejo bem a toda a gente, vibro alto ou vibro baixo? Vibro alto. Como é que nos encontramos? Agora, eu odeio, eu desejo mal, eu invejo, eu sou ciumento, eu estou alto ou baixo? Encontramos-nos ou não? Sintonia.
Olhem só a dificuldade que nós temos para perceber isto. Sintonia. É bem verdade que os bons espíritos nos protegem desses malefícios. É verdade. Eles estão preocupados em nos ajudar contra essas coisas. Mas temos que ter merecimento para isso. Se eu sou mau como as cobras, como é que eles vão me poder ajudar se eu não estou sequer sintonizando com eles? Então, estarmos em sintonia, dessa forma, ele é o melhor método para nos precavermos do mal e vibrar e viver o bem. O amor. É a melhor coisa, é o antídoto, é o melhor remédio para nós passarmos por estas coisas sem nenhum tipo de prejudicação. Se agirmos com nobreza, se somos cumpridores dos nossos deveres, se alimentamos o hábito da oração, que ainda nem percebemos a proteção que ela nos dá, nada nos poderá atingir. Queiram lá fazer o que quiserem. Vamos de uma vez por todas perceber que o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos aos outros. Não é o mal que nos fazem. Porque se eventualmente nos fizerem mal e nos atingir, é porque temos merecimento de ser atingidos. Se tínhamos essa necessidade e ela aconteceu, como é que fica o nosso registro kármico? Saldado. Então o mal que me fizeram foi um bem. E quem me fez o mal? Começa agora a ter um percurso kármico para ele também resgatar o mal que fez. Então é isso que nos faz mal. É o mal que nós fazemos. Emitir um pensamento bom, a intenção de quem nos deseja o mal, é a fórmula ideal para neutralizarmos qualquer onda de malefícios. Ainda que a gente saiba quem é. Oh, meu Deus, perdoa-lhe, porque com certeza, como Jesus dizia na cruz, ainda não sabem o mal que fazem. Dá-lhe força, meu Deus, para que se corrija. Se fizermos isto, saímos da faixa vibratória. Mas fazer isto ainda não é fácil. Porque nós sabemos quem é e ficamos com uma raiva capaz de o engolir inteiro. Pior do que a sucuri. E é isso que nos coloca na mesma faixa de vibração. Além disso, recordemos, nunca nos esqueçamos disto. Se Deus é por nós, é ou não é o nosso Criador? É ou não é o nosso Pai? Quer ou não quer que sejamos felizes? Então, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós? Ninguém. Ninguém tem o poder de Deus. Só os lobos caem em armadilhas para lobos, ensinava Jesus. Feitiço ou mandingas é assunto de quem ainda não encontrou a verdade nem o esclarecimento, como nós estamos encontrando hoje aqui. Para que estas coisas fiquem bem vincadas em nós e a partir de agora nem sequer nos passar pela cabeça de tentar mandar fazer ou de nos preocuparmos se nos fizerem, nós vamos vibrar no sentido contrário para que isso não resulte. Tudo se passa no campo vibratório, ou seja, o campo energético da criatura, que nós ultimamente nas nossas palestras temos tido muita preocupação de vermos o que é a nossa força magnética, a nossa força espiritual, a energia que nós podemos gerar, que segundo Jesus nós podemos ser deuses, fazermos o que ele fazia e muito mais, disse ele. E eu não tenho Jesus como mentiroso. Se ele disse é porque é verdade, é porque eu posso, só que por enquanto ainda não quero. Energias boas atrai bons espíritos. Traz saúde e equilíbrio. Abre as portas do bem e do amor. Quem é que não quer isto? Todos queremos, vibremos, trabalhemos. Porque depois o contrário, as energias ruins atraem maus espíritos, traz a doença e o desequilíbrio e abre as portas do mal e do ódio. A gente quer isso? Não. Então vamos sair das energias ruins e passemos para as energias boas.
Magia negra nada mais é do que o movimento de energias negativas realizado por homens e espíritos perversos. Nada mais. É esta a verdade nua e crua. Não existe um arrastamento irresistível. Acontece que às vezes, ou sempre, muitos não sabemos resistir. Mas se nós quisermos contrariar, de imediato contrariamos. Eu penso em alguma coisa menos boa e altero o meu pensamento para que eu fique pensando em alguma coisa boa e não menos boa. Quando conseguirmos, como ele, estar no mundo sem sermos do mundo, não seremos jamais vítimas de magia alguma. Não há como. Assim é com as almas intocáveis, que muitas têm vindo à Terra mostrar-nos que realmente assim é. Recordemos as palavras de Jesus. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Deus está nos chamando a todos. Por isso, Jesus dizia muitos, todos. Deus quer chamar a todos. Mas só poucos queremos ir a Ele. Os cristãos, os verdadeiramente cristãos que vivem com o Cristo, nada têm a temer do que os desejem agredir. Lembrem-se dos cristãos no circo, os mártires do cristianismo. Iam para a fogueira, iam para defronte das feras cantando hinos de louvor a Jesus. Porque eles eram verdadeiros cristãos. Davam a vida pelo Cristo. Na magia negra, os rituais, porventura utilizados, e há uma ritualística muito grande, há muitos livros sobre estes rituais, são de menor ou nenhuma importância. Mais caldeirão, menos caldeirão, mais sapo, menos sapo, mais cobra, menos cobra, mais veneno, menos veneno, não tem importância nenhuma. Esses rituais, esses apetrechos, não têm nenhum tipo de valor ou de importância. Livro dos Espíritos, pergunta 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Resposta: o de as tornar ridículas. Se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. O pensamento de querer fazer o mal é que traz, pela afinidade, os espíritos dispostos a fazer o mal. Não o que quer que se diga ou o que quer que se faça, somente o que se está pensando. Os maus espíritos pululam ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A Terra é um mar de rosas. Não vemos por aí tanto mal feito, exposto a todos os momentos, e hoje parece-me que é o que é importante ser mostrado, é só apenas o mal e a desgraça. Parece que o que é bom não tem nenhum tipo de interesse. Não se noticia coisas boas. Não é que nós estejamos desejando que nos noticiem, mas ninguém diz que no GA que estamos preocupados em arranjar fraldas para crianças. Isso não é notícia. O que é notícia, se calhar, é se alguma criança ficar com o rabo assado e eles mostram lá na televisão o rabinho assado. Porque só o que é menos bom é que importa mostrar. Então, por tudo isto na magia negra, contam os nossos desejos menos bons, que são eles que nos ligam aos que de fora são emanados e que nos têm como alvo.
Vibramos no mal, recebemos de volta o mal. Então devemos temer, sim, aqueles que, insinuando-se, muitas vezes de forma sutil, fingindo que são nossos amigos, e que nos buscam arrastar ao vício e às paixões degradantes. Não podemos mais ser Maria vai com as outras. Nos perdoem as Marias, porque pode ser Manel vai com os outros. Não podemos mais. Temos que raciocinar com a nossa cabeça e irmos pensando o que é bom para nós ou o que é mau. Esses, muitas vezes, é que nos poderão levar a perder. Essas companhias. À bebida, ao tabaco, às drogas e agora, muito recentemente, não sei se vocês sabem, mas já foi inaugurado. Foi inaugurado o Centro de Recuperação dos Viciados em Facebook. Já está inaugurado, já está em atuação. E olhem que há muita gente aí a precisar. E o internamento compulsivo, porque já não há mais jeito de escapar a isto. Dizem que agora os padres no casamento, a darem a bênção final aos noivos, eles dizem: eu vos abençoo até que o Facebook vos separe. Vocês sabiam que Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos o seguinte: se um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, pode fazer mal a alguém? Pergunta 551 do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores responderam: não. Deus não o permitiria. E, em resposta à pergunta 557, explica: Deus não houve uma maldição injusta. Uma maldição injusta. Deus não deixa. Isso quer dizer que permite Deus uma maldição justa? Ou seja, quando o indivíduo de alguma forma ou por alguma razão mereça aquele mal? Também não. Não é uma questão de permissão divina. Não é uma questão de Deus permitir, mas sim do nosso mérito ou do nosso demérito. Isso é que nos coloca ao alcance. Se merecermos passar por isso, passaremos. Tudo depende, como já vimos, do nosso merecimento. A nossa responsabilidade. Há uma terapia para evitarmos isto e agora é a nossa alegria. Sim, graças a Deus. O esclarecimento, em primeiro lugar, uma assembleia como a nossa, em que buscamos esclarecer-nos destas coisas, tintim por tintim, como é, como acontece, como não pode acontecer, porque é que acontece, porque é que não acontece. É isto que nós precisamos. O esclarecimento. Mostrando-nos que o único impedimento possível está nos aspectos morais que regem a vida. Pois são eles que determinam as nossas afinidades e os nossos merecimentos. Antídoto, remédio. Digam. O que é a reforma íntima? É cada um de nós piorar, não é verdade? Então, porque nós podemos nos reformar para pior. Não. Nunca. Não retrogradamos. Para pior nenhum de nós vai, porque estamos no nosso degrau, não descemos. Podemos manter no mesmo degrau muito tempo, longo tempo, às vezes tempo demais, mas não retrogradamos. O nosso caminho é sempre para cima e para o bem. Então esta reforma íntima é, efetivamente, o nosso antídoto. A prece, a oração, a caridade cristã desinteressada, aquela que é silenciosa, a tolerância, tolerarmos-nos uns aos outros, a paciência, a ciência da paz, a humildade. Afinal, todas as virtudes
que nos faltem desenvolver. Porque já temos algumas. Nem que seja ainda em pouca quantidade, mas já vamos tendo. Vamos desenvolvê-las. Esta é a conjuração oposta. O tal antídoto, referida por Allan Kardec. Allan Kardec chamou-lhe a conjuração oposta. Rogar auxílio aos nossos guias espirituais, aos espíritos protetores da casa espírita que estamos frequentando ou onde nos vinculamos. Pedir ajuda. Eles nem estão cá por outra coisa. Pedir-lhes inspiração e proteção. A essas investidas do mal, pedirmos a proteção. Colocarmos Jesus no nosso coração. E lembremos as palavras do Mestre. Vigiai e orai. Muita gente diz ao contrário, que não é verdade. Orai e vigiai. Não. Primeiro temos que vigiar. Vigiar o quê? Vigiarmos-nos a nós. Qual é o meu pensamento? O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo direitinho. Então agora eu posso orar. Porque se eu estiver com pensamentos desencontrados, pensamentos malévolos, eu não tenho como me levar para fazer uma prece. Uma prece que importe. Libertemo-nos dos nossos medos impostos pelas crenças antigas. Nós somos espíritos muito velhos, todos. Mesmo os mais jovens que aqui estejam, são espíritos muito velhos. Estamos cheios de reencarnar, de ir e vir constantemente. Então temos muita coisa no nosso inconsciente arquivado como medo. O tal medo que nós devemos alijar da nossa carga. A nossa segurança e defesa depende exatamente da nossa maior ou menor integração ao Evangelho do Cristo. Estou evangelizado? Conheço o Evangelho? Praticamente todos conhecemos. Praticamo-lo? Oh, diacho, nem tanto. Saber a gente sabe, fazer ainda não fazemos, mas temos que começar a fazer. Então é este estado de cristificação, proveniente da nossa vivência incondicional, dos ensinamentos evangélicos, é esse estado que realmente desintegra toda e qualquer carga maléfica projetada sobre o homem, sobre a criatura, sobre nós. A nossa evangelização. Livremo-nos da impaciência, da ira. Nós fazemos isto com muita facilidade. Qualquer coisinha nós já estamos irados. A inveja, que curiosamente é chamado do pecado inútil. O que é que adianta invejar? Eu não fico com nada que é do outro. Não vale a pena. O que eu tenho é com o que eu fico. Por mais que eu inveje. E o outro se calhar até medra. Porque ele não é invejoso, trabalha, desenvolve o esforço, vai conquistando cada vez mais. Intolerância. Vejam bem, diz ele que acaba de perder o emprego, não sei bem porquê, mas parece que a culpa é tua. O imigrante é que vai pagar tudo. É por isso que muita gente é contra a imigração. Esquecendo-nos de que nós, noutras reencarnações, se calhar, também imigramos e precisamos de ir ao encontro do pão nosso de cada dia noutros lados. A maldicência, que é coisa que ninguém faz. Os espíritos dizem-nos uma coisa muito curiosa. A língua pesa 23 gramas. Não há quem seja capaz de assegurar. Uma coisa tão leve, ninguém segura. Um diz que diz, outro diz que diz. E a coisa nunca mais acaba. Bom, isto também praticamente já não existe na Terra. Esta coisa, isto já está erradicado. O despeito, quantas vezes. Orgulho. E por fim, ainda não é o fim, mas também o ódio. Quando é que nós vamos entender que o ódio simplesmente faz mal a quem odeia? Quando é que a gente vai perceber isso? O egoísmo, está cá que é meu. Dá um bocadinho, não. E o amor próprio exagerado. Porque o amor próprio controlado é um bem. Agora, exagerado é um grande mal. Porque ele nos leva ao orgulho. Leva-nos ao egoísmo. E como se tudo isto não chegasse, pensemos que ainda há outras dificuldades semelhantes que nós podemos ainda ter dentro de nós.
São eles que geram a substância mental, perniciosa e de ruim qualidade, que nos coloca em sintonia com o mal que nos desejem. Ora, vejam lá vocês, afinal, os culpados somos nós mesmos. Somos nós que nos colocamos a jeito. E como nos colocamos a jeito, acontece. É imprescindível, então, que nos esclareçamos. Mas este esclarecimento mais amplo, o que nós estamos dizendo aqui é apenas para vos abrir o apetite de vocês aprofundarem esta matéria na nossa doutrina, para que fique alicerçada de uma vez por todas, para nós não cairmos nessas armadilhas. Tudo é resultado das leis do universo. Tais situações ainda são muito constantes na vida do homem na Terra, que ainda se encontra distanciado dos caminhos do equilíbrio e da harmonia íntima. Ainda andamos muito desarmonizados, por isso acontece. Leis universais, elas dizem que semelhante atrai semelhante. Sintonia. Mente a mente. E esta mente a mente pode ser encarnado com encarnado, pode ser desencarnado com desencarnado, pode ser de encarnado com desencarnado e pode ser de desencarnado com encarnado. Porque todos somos espíritos. A mente não é do corpo. A mente é intrínseca ao nosso espírito, a inteligência. Espírito, ser inteligente da criação. Então a inteligência é do espírito e não do cérebro. O cérebro é o órgão pelo qual o espírito veicula aquilo que ele quer que o corpo sinta. Vimos lá atrás praticamente tudo aquilo que pode ser menos bom em nós. Mas também nós, os comuns mortais, por vezes também temos momentos angélicos. Também temos. O homem, nesta sintonia angélica, vive emoções e sentimentos superiores, como a bondade, a tolerância, que Francisco está demonstrando tão bem, querendo no movimento ecuménico unir, melhor dizendo, todas as religiões, porque o Deus é um só. Daí a preocupação dele. A humildade, a alegria de viver, confiança. Olhem-se só como ele está saltando sem medo, porque ele sabe que há ali dois braços que o seguram. Então, e Deus não está com os braços abertos para nos segurar a todos? Tenhamos confiança nele. O amor. Esse sentimento nobre que cobre tudo, inclusivamente, como disse Pedro, a multidão dos pecados. Gandhi disse que se um homem amar verdadeiramente, um homem cobre aquilo que é o ódio de milhões. Um homem amando vai cobrir o ódio de milhões. E ele o fez. Levando a que quase um subcontinente se libertasse do maior império daquela época, o Império Inglês, fazendo da Índia um país livre. O altruísmo, tão bem demonstrado por esta mulher, grande, pequenina, mas grande mulher. E a renúncia. Renunciarmos às coisas do mundo, porque do mundo são e no mundo ficam. Cá chegámos, elas estavam, vamos embora, e elas ficam. É ou não é? Então façamos esta renúncia. Trabalhemos para o indispensável, para o necessário. Trabalhemos, nem que seja muito. Mas sem a preocupação de acumularmos, porque não vamos levar nada. E provavelmente quando formos embora, os que vão ficar vão guerrear por o muito que nós ainda deixamos. Quanto nós estamos vendo por aí de zangas entre famílias pelas partilhas, ódios verdadeiros. Muitas vezes só porque nós, sem pensarmos, acumulamos sem saber o que estávamos a fazer. Então, se nestes momentos angélicos nós conseguirmos desenvolver estas, geramos grande quantidade de substâncias
mentais protetoras que vão rechaçar os impactos malévolos daquilo que são os enfeitiçamentos. O bem. Não há coisa melhor. E se o fizermos, vamos ganhar luz no nosso íntimo. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai. E sigamos adiante tranquilos e serenos, porque a vida nos irá sorrir. Foi nossa intenção somente esclarecer, em primeiro lugar a mim próprio e em segundo lugar aos irmãos que bem o queiram. Não quisemos melindrar ninguém. Sabemos que é prática muito corrente, às vezes, inadvertidamente, nós entrarmos nestes campos. Por isso nós o trazemos. Não apontamos o dedo, seja a quem for. Apontamos os prejuízos que podem resultar para nós se nos colocarmos nessa posição. Se eventualmente estivermos a ser os atingidos, também como nós podemos, de algum jeito, subtrair-nos dessas energias menos boas. Foi a nossa única preocupação. Sabemos que isto mexe muito connosco. Esses tais medos ancestrais que estão em nós. Mas a nossa doutrina ensina-nos que devemos enfrentar a verdade. E a verdade é uma só. Ela ficou dita. Pela vossa atenção, muito obrigado.